Planetários são apenas os Anunnakis que vivem no subterrâneo ou existem planetários que têm a nossa aparência e vivem entre nós? Planetários são todos que estão na raça adâmica, são seres da terceira dimensão e também outras raças que não são da adâmica, mas que estão em outras tipologias genéticas. Tem Anunnakis, tem outras raças também de outros anéis do sistema Terra, todos são planetários, são as raças físicas de 3D. Agora, na raça adâmica, apesar dela ser uma raça planetária, ela suporta a encarnação dos dimensionais. Entendeu? Então os dimensionais estão encarnados na raça adâmica. Então os dimensionais, apesar de terem o espírito conectado à alma, à centelha divina, eles estão encarnados num corpo planetário. Já os Anunnakis e outras raças físicas não têm a alma. Por isso que o ser humano da Terra, adâmico, que foi criado pelos Anunnakis, teve essa possibilidade de recepcionar espíritos dimensionais, que vêm de outras origens para cá. Agora, os Anunnakis são planetários, né? Que vivem em mundos subterrâneos aqui, mas é tudo físico, não é dimensional não, é tudo físico, concreto na terceira dimensão ainda. Se encarnamos sempre com o mesmo sexo, gostaria de entender se o homossexualismo seria um desvio ou algo genético. Fale sobre esse assunto, por favor. O homossexualismo é um estágio evolutivo que todos passam na terceira dimensão. Uma vida ou outra, em algumas encarnações, todos passam por esse aprendizado, por esse processo de inversão da polaridade. Não existe isso de certo e errado. O que existe são processos evolutivos. Nós temos nossa polaridade, nosso eu superior, nosso espírito, nosso corpo, nasce sempre na mesma polaridade, na mesma frequência, masculino ou feminino, desde o princípio que fomos criados. Agora, na terceira dimensão, aqui no sistema Terra, no primeiro anel, na experiência evolutiva, a sexta camada da aura sofre uma inversão da polaridade em algumas encarnações. Nós passamos por essa inversão. Depois ela volta, a sexta camada da aura reverte para a polaridade original. Ninguém continua com a inversão, com a polaridade invertida por muito tempo, tá? Máximo aí 7 vidas a pessoa passa por esse processo da inversão da polaridade. Depois ela continua no seu processo de desenvolvimento e assim por diante. É um processo evolutivo. Agora, é um processo às vezes complicado, difícil, né? Porque mexe com as emoções, mexe com a sexualidade, traz conflitos, muitas questões que impedem a pessoa de se manter equilibrada, na maioria dos casos, né? A sociedade traz questões aí, condicionamentos, padrões que impedem que as pessoas vivam esse processo de forma natural. Não é questão de genética, tá? É questão de inversão vibratória da polaridade na sexta camada da aura. Só que o que acontece? Existem casos que são desencadeados por motivos traumáticos, psicológicos, e a sexta camada da aura, ela inverte por motivos de desequilíbrio artificiais ou traumas emocionais. São casos específicos, né? Quando o governo oculto percebeu que a sexta camada da aura do ser humano poderia ser invertida, ele também criou tecnologias e formas de forçar essa inversão da polaridade de uma maneira artificial nas pessoas. E isso foi um problema, porque muitas pessoas estão invertendo a polaridade não de forma natural e evolutiva, mas por um desvirtuamento vibratório através de influências tecnológicas, alimentares, hormonais que o governo oculto impõe. Então esse é um dos problemas, né? Porque quando o processo não é natural, demora mais para a pessoa reverter a polaridade dela. Agora, no processo da transmutação do desenvolvimento, que a pessoa esteja com a polaridade invertida, ela pode sim ser ativada, ela pode se desenvolver, desde que ela faça os trabalhos com uma polaridade oposta. Então, o homossexual, homem ou mulher, precisam ser ativados por pessoas do sexo oposto, para que ela seja trabalhada na energia dela. Ela tem também que conviver com pessoas do sexo oposto e ser ativada por essas pessoas num determinado período, principalmente antes da transmutação. Ela tem que fazer um trabalho, sim, para mexer com a energia dela, para que ela possa também ser ativada. Mas não tem restrições, tá? Todos podem se desenvolver, todos podem evoluir. Não tem nada de errado, de inferior, de superior, nada disso. Todos estão no mesmo caminho. A Matrix espiritual costuma dizer que o planeta Terra tem uma alma, que seria Gaia. Essa informação procede? 30% procede, com relação a Gaia, que vem da mitologia grega, tá? Esse termo aí. Então as pessoas da Matrix espiritual
trazem muito essas ideias misturadas, né, de outras filosofias, mitologias, grupos, religiões, e misturam tudo. Então isso tem a ver sim, só que não necessariamente o que as pessoas falam aí. Ainda vamos desvendar esse mistério com relação à Terra. O que é o sistema Terra? Será que é um corpo de um grande ser? A mitologia grega dizia que sim. Gaia, na verdade, não era o espírito da Terra, era a própria Terra, a Mãe Terra. Inclusive, na polaridade feminina. O que seria que está por trás dessa ideia de que a Terra, sendo como um ser vivo, né, possui um dinamismo, um processo evolutivo, e ele, como um ser vivo, está também passando por uma grande mudança no seu processo? Seria possível o sistema Terra também evoluir e passar por uma transmutação, assim como nós, né? Então isso tem a ver sim. A Mãe Terra tem um fundo de verdade, mas nós vamos identificar ainda o que está por trás disso. Nós não chegamos nessa pesquisa, mas vamos um dia apresentar aqui para todos, tá? Cristina Gontijo pergunta se o casal criador é físico, em algum anel ou dimensão. O casal criador seria a energia suprema. Está numa dimensão muito superior, tá? Nós não temos ainda noção em que nível dimensional se encontra o casal criador. Esses dois seres que compõem a fonte da criação, a energia suprema, vamos dizer assim. Tudo que está abaixo deles faz parte da criação deles. Nós não sabemos ainda. Os anéis têm a ver com a Terra, aqui na terceira dimensão, a plataforma do sistema Terra, os 9 anéis, né? Não tem nada a ver com o casal criador, não. Agora, dizem que Deus, né, está assentado sobre o trono da Terra, bem no centro da Terra, que a estrela polar tem a ver com essa frequência do casal criador. Pode ser que exista uma correspondência do casal criador manifestada aqui na terceira dimensão, regendo o sistema Terra. Isso é possível sim, mas não temos ainda informação como isso de fato é. Se algum dia tivermos uma resposta mais detalhada, vinda dos nossos parceiros, iremos apresentar para vocês, mas não sabemos ainda. Mas que existe algo físico, como o casal criador, existe também, sendo manifestado e projetado aqui no nosso sistema Terra. E também o casal criador pode se manifestar como bem queira. Eles podem estar como seres humanos também, encontrar com a gente, se manifestar, conversar com a gente a hora que eles quiserem. Eles são onipotentes, onipresentes, né? E oniscientes. Eles podem fazer o que eles quiserem, aparecer como animais, como seres humanos, como seres, enfim, em todos os sentidos dentro do universo criado para eles, né? Então, tudo está sob o controle deles. Ouvi uma resposta dada a um colega sobre os dimensionais não terem livre-arbítrio. Poderia explicar melhor essa questão? O livre-arbítrio, no sentido que nós falamos, tá, de que nós temos o poder de escolha, não é igual com relação aos planetários. O nosso livre-arbítrio, de certa forma, ele existe, mas ele é condicionado ao nosso compromisso. Nós temos um acordo, nós viemos para cá, os dimensionais, com uma placa, com o nosso compromisso e com um destino traçado. E esse destino traçado, ele nos deixa, vamos dizer assim, sem livre-arbítrio para sair dele. A gente não consegue sair desse destino. A gente não consegue deixar nosso compromisso de lado, porque nós sabíamos que chegaríamos aqui e iríamos nos perder aqui. Íamos cair aqui, ficar inconscientes, íamos desvirtuar completamente com o nosso livre-arbítrio e iríamos nos perder aqui. Então, o nosso livre-arbítrio, como se a nossa escolha tivesse sempre condicionada ao nosso destino, ao nosso compromisso. Então, nós não temos livre-arbítrio para viver a vida que nós quisermos. Nós não temos. Nós temos que seguir o que foi determinado por nós como compromisso, entendeu? Então, nós não temos livre-arbítrio. Nós temos compromisso. Agora, temos escolha? Temos. A gente pode ter um livre-arbítrio para escolher fazer ou não, continuar ou não, atrasar ou acelerar o nosso processo evolutivo e até de realização do compromisso. O nosso livre-arbítrio atua. Nós temos a escolha. Mas será que a nossa escolha, o livre-arbítrio que nós temos, realmente é uma escolha ou já é algo que foi determinado por nós? Nós estamos escolhendo algo que está destinado a ser escolhido, programado, automatizado. Será que temos escolha ou não, né? O compromisso que nós temos, ele é a única coisa que nós temos que fazer. Nós determinamos isso. Por mais que a gente escolha
e contra o nosso compromisso, nós vamos sofrer, bater a cabeça, nós não vamos conseguir fazer nada, vida após vida, nós vamos continuar reencarnando, porque nós não temos o livre-arbítrio de sair do compromisso. Nós temos que realizar nossa missão. Estamos aqui para isso. Não temos escolha. Então, temos livre-arbítrio? Temos. Mas a cada escolha que nós fazemos contrária ao nosso destino, nós seremos direcionados para o nosso destino, mesmo que seja pelo sofrimento, pela dor. Então, quem não vai pelo amor, pelo compromisso, pela decisão, vai pela dor. Do mesmo jeito, vai chegar lá. A gente não tem escolha. A gente acha que tem livre-arbítrio, mas nós não temos, tá? A nossa vida foi toda programada. Tudo que acontece com a gente é programado por nós. Ou lá atrás, no passado, ou inconscientemente, nós estamos programando nosso destino, porque se nós ficássemos livres aqui, como nós achamos que somos, livres, né, para escolher o que bem entender, nós iríamos ficar aqui na Terra eternamente. Não iríamos evoluir. Agora, os planetários não têm compromisso. Eles têm a evolução espiritual deles baseada no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, ação e reação, a lei do karma, olho por olho, dente por dente. É muito rígido e radical essa lei espiritual diante dos planetários. Tudo que eles plantam, eles colhem. É assim que funciona, do bem ou para o mal. Essa mesma lei funciona para os dimensionais, só que condicionado ao compromisso. As nossas escolhas têm consequências, há débitos e créditos, mas dentro da nossa programação. Se a gente entra na frequência do nosso compromisso e fazemos aquilo que está programado, nosso karma é limpo. Nós não teremos mais débitos, tá? Porque a gente não está aqui para evoluir através de débitos e créditos e karma e aprendizado. Nós estamos aqui para realizar nossa missão. Por isso, não temos livre-arbítrio. Entre nós, humanos, existem os tipos reptilianos. Como identificar esse tipo de personalidade? Reptilianos é um termo mal utilizado pelas pessoas, tá? Existe sim uma raça que tem a ver com essa questão da genética reptiliana, mas isso também foi confundido com uma biotecnologia que os Anunnakis utilizavam no passado. Era uma roupa, biomembrana que eles utilizavam, que ativava os meridianos dos corpos deles, que parecia uma escama, mas não que eles sejam reptilianos, são humanos como nós. Então isso foi muito confundido, né, diante das interpretações aí das pessoas. Agora, existe sim uma raça reptiliana, e a genética dessa raça também foi miscigenada um pouco com outras raças, tá? Junto com as dos Anunnakis e outras raças, né, um pouco dessa miscigenação. Agora, o que falam aí de reptilianos, que as pessoas são reptilianas usando corpos humanos, que tem um réptil ali, que a pessoa está com olho de réptil, que ela está usando uma roupa humana híbrida, e que tem reptilianos no plano astral, né, sugando a energia das pessoas, isso aí tudo balela, tá? Não procede, é tudo viagem da maionese do pessoal aí. O único grupo, os únicos seres que estão atuando no governo oculto são conhecidos como Igigis e também os Anunnakis, algumas facções desses grupos aí, dessas raças. Esquece essa coisa de reptiliano, draconiano, essas coisas aí existem, mas não importa. O que importa é a gente saber o nosso processo evolutivo e o que nós temos que fazer. Como reconhecemos os Anunnakis entre nós? Bom, Bartira, eles não estão entre nós, né? Os Anunnakis não estão conosco. Eles ficam em bases subterrâneas porque eles não sobrevivem aqui, no primeiro anel, na superfície da Terra. Eles não respiram oxigênio. Eles têm uma outra constituição genética, eles respiram outros gases, por exemplo, oxigênio, metano, nitrogênio, hidrogênio, outros gases. Eles têm um outro tipo de sistema respiratório, sistema digestivo, é um pouco diferente do nosso. A raça adâmica que eles criaram foi adaptada para essa condição, para essa atmosfera do primeiro anel. Eles não têm condições de sobreviver aqui. Da mesma forma que se nós formos para outros anéis, nós teríamos que usar algum tipo de tecnologia, de aparatos, né, como se fôssemos astronautas mesmo, para respirar, conseguir sobreviver em outro ambiente, em outra densidade, em outra pressão, em outro sistema, né, de gases, de luzes, enfim. Todo o sistema é diferente. Os outros anéis diferenciam desse primeiro anel aqui. Dificilmente eles conseguiriam sobreviver nas condições atuais aqui entre nós. O que acontece? Os Anunnakis tiveram
filhos e filhos e filhos e descendentes com os adâmicos da Terra. Eles misturaram a genética deles depois, né, da criação do homem, eles misturaram também, criando os seus descendentes híbridos aqui. Então existiram seres humanos, né, com tipologias um pouco diferentes, gigantes, com cérebro um pouco alongado, outras raças, né, e sub-raças que tinham a genética e o sangue Anunnaki. Mas eles estão se extinguindo. Existem muitos poucos híbridos hoje na Terra, porque eles não conseguem mais fazer essa manipulação genética como faziam no passado. Então eles não estão misturados entre nós, não. Tem alguns aí que estão híbridos, né? Nas famílias reais, entre os grupos que controlam o mundo, existem alguns ainda. Mas eles estão tentando se miscigenar com a raça adâmica para poder conseguir também receber a alma, né? A transmutação e a evolução que eles tanto querem, porém eles não conseguem, porque para receber a alma e realizar o processo transmutativo, temos que encarnar na raça adâmica pura, na genética pura. E esse foi um dos motivos também que eles fizeram de tudo para dizimar a raça adâmica, para impedir que os dimensionais conseguissem evoluir, transmutar e se libertar do sistema Terra. Como surgiu o primeiro ser humano? Os humanos são somente do sistema Terra? Então, Regina, sabemos que o primeiro ser humano, primeiro do sistema Terra como um todo, foi criado por consciências e hierarquias criadoras, por seres dimensionais, que criaram realmente o homem, tá? Que não tem nada a ver com a criação de Adão e Eva, com a criação que a gente conhece do ser humano nesta raça que nós estamos. Existiram centenas, milhares de criações prévias, tá? E as primeiras foram criações, ou melhor, manifestações diretas dos seres dimensionais, ou até mesmo do casal criador aqui na Terra. Depois que essas raças foram se desenvolvendo, né, principalmente uma raça primitiva que existia aqui no primeiro anel, não era um macaco, era uma raça muito primitiva, tá? Muito primitiva mesmo, que se assemelhava a um primata, mas não era um animal, era um ser humano já. Os Anunnakis, que eram uma raça mais evoluída, geneticamente, intelectualmente, cientificamente, de milhares e milhares de anos de desenvolvimento, né, aqui na Terra, fizeram uma manipulação genética nessa raça humana primitiva e fizeram esse ser ficar mais inteligente. Aperfeiçoaram esta raça primitiva, deixando-os mais conscientes, inteligentes, capazes de realizar coisas que eles não conseguiam. Fizeram essa raça evoluir, vamos dizer assim, que é hoje essa raça humana que nós conhecemos, a raça adâmica, tá? Criada pelos Anunnakis. Agora, existem várias outras raças humanas, várias outras raças planetárias, de outras tipologias genéticas, tá? Não só a nossa. Todas aqui da Terra. Agora, quem criou esses seres, a maioria foram manipulações genéticas, miscigenações, que vêm de uma matriz principal que tem a ver com seres superiores que manifestaram esse trabalho de criação. Inclusive foi encontrada, né, no Brasil, na região de Rondônia, em uma grande pedra que existe lá, uma inscrição muito antiga, deixada por seres, né, num passado muito remoto, há milhões de anos, que tem lá a fórmula de como criar o ser humano. Parece que os Anunnakis encontraram essa fórmula e aprenderam a manipular geneticamente o ser humano, por isso que eles fizeram todo esse trabalho aqui no primeiro anel e criaram a raça adâmica. A Jussara pergunta, existem 49 raças galácticas. Quantas raças tem na Terra? Nós não mapeamos ainda as raças planetárias, existem muitas raças planetárias. As raças dimensionais, raças que existem em outras dimensões da realidade, são muitas também. Diversas, não são apenas 49, não. 49 raças são as raças que se reuniram na Confederação Intergaláctica para colaborar com a evolução dos mundos. São aquelas raças evoluídas que decidiram se unir e colaborar e trabalhar juntas num plano divino em parceria com o casal criador. Tá? São os seres dimensionais de 49 raças que criaram esse conselho, esse grupo que atua apenas em prol da evolução de todas as outras raças em todas as dimensões que existem.
Estas são as 49 raças. Você não recomenda meditação, mas o que é meditação em estado alterado ou acelerado, como ela deve estar querendo dizer? Como podemos meditar fazendo exercícios? A meditação passiva, ela baixa a nossa frequência, ela baixa a nossa atividade cerebral e abre o nosso campo para interações astrais, espirituais. Então, a nossa frequência cerebral fica abaixo de 14 ciclos, 14 Hz. Tá? E não é legal a gente interagir com o plano espiritual. A meditação, que foi ensinada no passado, relaxando o corpo, observando os pensamentos, concentrando em um ponto específico, porque havia vários tipos, né, de técnicas, tanto a concentração como a meditação, observando os pensamentos, os sentimentos, como também a concentração na respiração, em uma foto, em uma chama de uma vela, em um objeto, e também a contemplação da natureza. Tudo isso são técnicas que faziam o ser humano centrar o pensamento, ficar mais equilibrado, ficar mais consciente e tudo mais. De fato, isso acontece. Mas o relaxamento e essa diminuição da atividade cerebral para acalmar, para ficar zen, né? Isso abre o nosso campo, inclusive abre a mediunidade nas pessoas, tá? Então é perigoso você baixar a sua frequência, porque você fica aberta, né? Você fica recebendo energias de tudo quanto é lado. Em contrapartida, você pode também começar a se conectar com o seu eu superior através dessas práticas. Só que é muito difícil você conseguir manter essa conexão, tá? Então você começa a ter mais intuição, você abre o seu canal para receber certas frequências, tá? Mas isso traz uma consequência, que é você ficar num estado de vibração mais baixo. Quando você acelera a sua vibração, acelera a sua frequência cerebral, aumenta ela, acima de 14, 20, 30 ciclos, você está fechando o seu campo para as influências espirituais e está abrindo o seu campo para interações dimensionais superiores, do mental superior para cima. Nesse estado, você consegue realizar meditações ativas, aceleradas. Por exemplo, vai fazer uma caminhada e fica concentrada na sua caminhada. Não deixe os pensamentos ficarem vagando. Caminhe ou realize uma corrida, ou vai fazer uma natação, vai andar de bicicleta, concentra no movimento. Fique atenta, concentrada no movimento, na respiração, no que você está fazendo, presente no agora. E fique observando seus pensamentos enquanto você está em movimento. Não fique parada, não, porque em movimento a sua atividade cerebral vai aumentar. Então, faça uma caminhada, um exercício, uma natação, uma corrida, ande de bicicleta, faça uma esteira, qualquer tipo de atividade. Pode até dançar, dance, né? Faça movimentos, deixe o corpo em movimento, acelere a vibração, faça a sua energia se movimentar. E, ao mesmo tempo, fique concentrada, fique observando sua mente, fique focada no seu interior. Não fique dispersa, sabe, sendo levada pelos 5 sentidos. Fique concentrada em tudo que está acontecendo dentro de você. Através dessa meditação ativa, você também consegue atingir conexões superiores, mas você não baixa a sua frequência. E fazendo esses treinamentos, você não precisa ficar meditando, sabe, horas e horas e horas. Não. Você faz seu exercício físico diário, usa a sua concentração para isso, tá? Não precisa fazer mantra, não precisa fazer oração, nada disso. Foque o seu mental num objetivo superior e realize aquele treinamento. O importante é a sua energia estar em movimento. Mesma coisa com a energia sexual. Estar em movimento, estar sendo ativada diariamente, ou a cada 3 dias no máximo, né? Então, não podemos deixar essa energia parada, porque ela é o dínamo que conduz nossa energia de Kundalini vibracional ativa, né? A energia vermelha, para subir até o frontal. Assim a gente vai acumular nossa energia para despertar nossas habilidades. E tudo isso, na verdade, já é um treinamento para transmutação. As pessoas no passado meditavam para ascensionar, para morrer, para se iluminar espiritualmente. Agora nós temos que nos iluminar espiritualmente, mas fisicamente também.
Nós temos que transformar nosso corpo em energia, em luz. Isso só acontece em movimento, deixando nosso corpo ativo. Não podemos ficar passivos, parados, depressivos, lentos. Temos que estar ativos, acelerados. Isso não significa que vamos estar desequilibrados, né? Hiperativos, ansiosos. Essa agitação não tem nada a ver com a aceleração, é diferente. Você pode estar acelerada, mas controlada e equilibrada, tá? Com pensamento rápido, com percepção 360, com uma vida ativa, porém você não fica cansada, você fica extremamente energizada, você fica viva, tá? Quem aí nunca fez exercício, foi para academia, voltou de uma corrida, fez uma dança, fez uma aeróbica, né, e ficou extremamente vivificado, vitalizado depois disso? Significa que a sua vibração aumentou, sua atividade cerebral aumentou. Dificilmente você terá influência de espíritos obsessores. Você não será manipulada por forças espirituais. Você estará com seu campo fechado, tá? E tudo isso somado a técnicas, né, a ativações, a banhos alquímicos, né, que nós temos. Vou até passar para vocês como se faz um banho alquímico, né, um exercício de fechar o nosso campo. Pode ser diariamente ou a cada 3 dias, tá? Ou 3 vezes por semana. Quando formos tomar banho, uma vez ao dia, você passa um perfume de boa fixação, você passa no umbigo, tá? No centro, no chakra umbilical, depois passa aqui no laríngeo, depois no frontal, tá? Um perfume. Espera 30 segundos para ele fixar no seu corpo, toma um banho normalmente. Ao sair do banho, você pode se secar um pouco, mas não totalmente, deixa o corpo um pouco úmido, né? E passa novamente o perfume no umbilical, no laríngeo e no frontal, tá? E deixa secar. Se você fizer isso todos os dias ou 3 vezes na semana, a sua atividade cerebral, o seu campo biomagnético, a sua aura, vai estar muito equilibrada, vai estar expandida e vai estar muito bem ativada para você conseguir realizar os seus treinamentos e não baixar a sua frequência. O banho alquímico é um dos exercícios, uma das técnicas principais para a gente manter nossa energia, nossa vibração mais alta, tá? Então a meditação é importante, mas vamos agora transformar ela em um movimento ativo, ação meditativa na ação, no movimento. Esse é o caminho agora. Ivana diz: portanto, os seres adâmicos têm a centelha divina? Ou alguns são planetários sem a centelha divina? Todos os seres adâmicos já recebem a centelha divina. Mesmo os planetários, que não são dimensionais, que estão na raça adâmica, tem muitos. Tem muitos espíritos planetários, não são dimensionais, estão na raça adâmica. Eles já estão recebendo a alma. Ou seja, alguns planetários estão se tornando dimensionais em potencial. Eles poderão um dia transmutar, se tornar dimensionais pela primeira vez, né? Porque eles estão recebendo a alma, a centelha divina, certo? Na raça adâmica. Espíritos planetários encarnados na raça adâmica. Já os dimensionais que estão na raça adâmica já estão com a alma já há muito tempo. Já conseguem se desenvolver, já tem a alma como condição própria deles, né? Na encarnação na raça adâmica. Outras raças planetárias, em outras genéticas, em outras raças que não são adâmica, não tem alma, tá? Não tem a centelha, tem apenas o espírito. Agora, na raça adâmica, todos têm a alma. Em alguns com um grau menor e outros com um grau maior de centelha, de alma desenvolvida dentro deles, né? Cristina pergunta: os Anunnakis conseguiram a vida eterna? Seria a mesma forma que nós faríamos para ter a vida eterna? Eles conseguiram, não a vida eterna, eles conseguiram prolongar o corpo, a vida, né, no corpo físico deles, porque eles descobriram o ouro, tá, o ouro monatômico. Então eles conseguem rejuvenescer e prolongar a vida deles. E a alimentação deles, a nutrição que eles têm, o conhecimento que eles têm sobre genética é muito grande, é muito avançado. Então eles conseguiram manter o corpo deles vivo. Eles não envelhecem, não morrem mais. Mas eles não atingiram a frequência transmutativa, é diferente. O que falta para eles é isso, mas eles não têm a alma, né, para realizar a transmutação.
Então eles conseguiram prolongar a vida deles, o físico deles, né? Mas não conseguem transmutar. Essa é a diferença. Nós não. Nós da raça adâmica podemos também prolongar nossa vida e transmutar, tá? Temos esse plus, esse nível de desenvolvimento superior a eles. E é por isso que eles manipularam geneticamente a raça adâmica para impedir que nós consigamos prolongar nossa vida. Por isso que a gente envelhece, morre e fica nessa prisão aqui. Culpa dos Anunnakis, né? Então, nós temos que reverter esse quadro. Por isso, estamos aí para despertar as pessoas para um conhecimento e para uma descoberta genética que nós vamos revelar ao mundo, que vai dar a possibilidade dessa mutação, desse conserto do nosso DNA, essa engenharia genética reversa, né, para que a gente possa prolongar novamente nossa vida e viver muito tempo nesse corpo físico aqui. Da mesma forma que os Anunnakis. E isso também diz respeito à alimentação, à nutrição e ao ouro monatômico também. Nós podemos também prolongar a nossa vida da mesma forma que os Anunnakis. Só temos que ter esse conhecimento. E isso vai chegar até nós. Os Anunnakis vibram em uma frequência da terceira dimensão planetária. Se são físicos, significa que são visíveis aos nossos olhos. Exatamente, Romy. São físicos. A gente pode vê-los. Se eles puderem aparecer para nós, nós vamos vê-los naturalmente. No passado, eles apareciam para o ser humano, né? Eram considerados como deuses, ou como o próprio Deus, né? Eles se passavam por Deus para iludir a humanidade. Então, a gente consegue vê-los sim, eles são físicos de terceira dimensão. Só que são bem altos, né? Eles têm uma genética diferente, têm um crânio alongado, são bem altos. São um pouco diferentes de nós, mas lembram um pouco o ser humano. Maria Fernanda pergunta, a alma gêmea é importante para o nosso desenvolvimento? Como podemos encontrá-la? Todos têm sua alma gêmea? Sim, todos têm sua alma gêmea, têm as suas almas gêmeas, porque não é só uma, são várias, né? Existem níveis de almas gêmeas. Quando um casal se desenvolve e atinge um nível de consciência bastante elevado, e as almas gêmeas se encontram com esse nivelamento consciencial e energético, elas estão na frequência de almas gêmeas matriciais, tá? Quando estão ainda desnivelados um pouco, eles estão se encontrando possivelmente na frequência de almas gêmeas da essência irmã, ou de almas gêmeas companheiras, afins, ou até mesmo almas gêmeas kármicas, tá? Que estão num nível de consciência ainda resgatando muitos débitos, né, para aprenderem juntas e evoluírem. Agora, quanto mais as pessoas evoluem, mais elas vão reencontrando pessoas que são suas almas gêmeas, sempre na polaridade oposta, né? Porque não existem almas gêmeas da mesma polaridade. Da mesma polaridade são as partículas, tá? Que nós temos. Então, todos os homens que estão na mesma frequência que eu são minhas partículas. São meus irmãos, meus amigos, né? São pessoas que estão na mesma frequência. Mesmo que exista amor, mesmo que um casal homossexual se apaixone, são partículas, tá? Não são almas gêmeas. Almas gêmeas são de polaridades opostas, homens e mulheres. Quando estamos com nossa parceira ou parceiro, a evolução é muito mais rápida, né, do que individualmente. Mas não é necessário. Todos podem transmutar e evoluir sozinhos também, através das emoções, através da canalização da energia individualmente. Só que em casais o processo é mais rápido e é mais fácil também você se desenvolver, porque a soma da energia potencializa o processo. O que são aqueles pontos luminosos que parecem cair e se apagam, que nos ensinaram que seriam estrelas cadentes? São sondas, tá? São canéplas, que nós chamamos. São tecnologias das 49 raças que passam no céu aí. E muitas vezes estão trabalhando a gente, né? Estão ativando os dimensionais, estão atuando no campo eletromagnético da Terra também, fazendo algumas manutenções, né, no sistema Terra. E essas canéplas, muitas vezes, são até mesmo os seres, né, com as bolhas que nós chamamos, as sondas, que podem ser tripuladas ou não, fazendo seus rasantes no céu aí. Muitas vezes são eles. E muitas vezes deixam rastro, fazem barulho, e tem cores diferentes, tem colorações diferenciadas. Tanto o movimento das canéplas como as cores tem um significado, a direção que elas vão, né? Tem um significado e uma codificação que a gente pode ir
interpretar para ser direcionado no nosso treinamento. Inaê diz, uma vez uma mulher olhou para mim e disse que eu tinha um símbolo de São Miguel Arcanjo na testa, disse que eu tinha uma missão muito linda e muitos estão esperando por mim. Isso faz sentido? Sim, faz sentido, mas não tem nada a ver com Arcanjo Miguel não, tá? Isso aí já é um pouco de interpretação da pessoa. Os símbolos que nós temos na testa são nossas simbologias, são codificações que os dimensionais trazem na testa que direcionam nossa missão, nosso compromisso e diz muito sobre nós, sobre o nosso processo, nosso desenvolvimento, nosso momento atual, nossas habilidades e o que temos que fazer. Então, todos os dimensionais têm, sim, um símbolo aqui no frontal e algumas pessoas conseguem enxergar. É bem raro, mas algumas conseguem enxergar. Como ocorre a ascensão? A ascensão acontece pelo desenvolvimento consciencial e transmutativo, mas ela é consequência da morte. Então, a pessoa passa pelo desencarne, ela acaba morrendo, perde o corpo físico, ela ascensiona para um nível espiritual superior, que está no segundo anel da Terra. É uma frequência mais alta que está no nível dos desencarnados, né? Então, os ascensionados estão no nível superior do mundo espiritual da Terra ou da realidade paralela 2, ou o segundo anel, né? Então, a ascensão se dá após a morte. A transmutação se dá em vida, com o corpo, que não deixa de ser uma ascensão, mas é com o corpo, né? Então, pela morte são os ascensionados. Pela vida são os transmutados. Essa é a diferença. Era glacial, há uma previsão aproximada? Daqui a alguns anos, é possível sim, tá? Até 2028, no máximo 2032, está previsto acontecer uma mini era glacial, mas não temos data ainda, não podemos afirmar nada. Inclusive, os seres estão trabalhando muito, né, para amenizar a possibilidade de essa situação se tornar grave na Terra. Eles vão minimizar ao máximo, né, para que nenhum ser humano possa passar por dificuldades. Mas ela vai acontecer sim. Os anéis são físicos? As dimensões seriam estado? Sim, os anéis, os 9 anéis são da terceira dimensão, tá? Fazem parte aqui da Terra. Já as dimensões existem também aqui na Terra, nas realidades paralelas, mas elas são frequências que saem, vão além da Terra. Todas as dimensões superiores se expandem nas esferas além do sistema Terra. Mas elas existem também correspondentes aqui na Terra. Agora, os 9 anéis são físicos, são da terceira dimensão, são regiões da Terra. Espero que fique claro agora, ninguém tenha dúvidas disso. A Rita pergunta, como saber se eu tenho alma, se sou dimensional, se sou planetário, se sou da raça adâmica? É muito simples, só verificar a sua simbologia. Se você tiver simbologia, você é uma dimensional na raça adâmica, tem alma. Se você não tem a simbologia, então você é uma planetária. Mas dificilmente nós teremos planetários aqui no grupo, tá? Porque os planetários não se interessam por essas coisas, eles têm aversão a esse tipo de conhecimento, de busca, e não despertam para essas coisas, tá? Somente os dimensionais têm interesse nesses conhecimentos, nessa busca, e passam por esse despertar. Mas todos que vêm fazer parte do grupo de Dáquila, das ativações, dos treinamentos, conseguem passar por essa identificação. Inclusive, dá para identificar o nosso ponto de origem, de qual raça, de qual origem nós somos, né? Dá para identificar tudo isso. A Ivana pergunta se todos os seres adâmicos possuem centelha divina, se todos são dimensionais ou alguns são planetários sem a centelha divina. Sim, nós já explicamos isso, né? A maioria dos adâmicos são dimensionais, com a centelha divina. Mas existem planetários, espíritos planetários na raça adâmica que estão recebendo a centelha divina também. Mas eles não são dimensionais ainda. São planetários se tornando dimensionais por terem a alma, tá? A Silvia diz que já viu várias manifestações diferentes do normal. Pássaros de luz voando, desenhos, queimaduras no corpo, folhagens de plantas, desenhos simétricos, entre outros. Tudo isso são interações com realidades paralelas, tá? São manifestações ligadas às dimensões, quando a gente interage com essas frequências mais aceleradas. Tem nada a ver com plano espiritual isso daí. São todas manifestações dimensionais, tá? Não confundir com interação espiritual. Pessoal, todas
essas manifestações, esses fenômenos, tudo isso é preparação, tá? Não tem uma interpretação que eu possa dizer, essa luz, essa cor, isso que apareceu, esse símbolo, tudo isso tem um significado espiritual. Não, para cada pessoa tem o seu próprio significado. É uma interação da pessoa com as realidades dimensionais. Então, é tudo uma preparação, é tudo um desenvolvimento de cada um. E esses fenômenos são resultados que a pessoa está tendo no seu desenvolvimento. Então não tem muito o que interpretar não, tá? Sonhos, cores, luzes, barulhos, sonoplastias, fenômenos, né? Tudo isso é normal acontecer quando vocês começam a se desenvolver. Simplesmente observem, tá? Porque vocês vão entender o que significa, porque é uma codificação para vocês. Eu não posso interpretar o que acontece com vocês. Até mesmo os ultras, as naves, tudo isso são fenômenos, né, de preparação para o desenvolvimento de cada um, ok? Quando são fenômenos e manifestações, com certeza, gente, são interações. Tudo que é diferente, tudo que é fora do normal, são interações. E são com seres, tá? Porque nenhum espírito consegue interagir com a gente fisicamente. Entidades espirituais não se manifestam para nós, não. Somente se houverem médiums, pessoas que possam interagir numa frequência baixa. Então não se preocupem também com vultos, silhuetas, seres que vocês enxergam à noite, passando. Tudo isso são seres, tá? Não tem que ter medo de nada, não. Eles estão ali trabalhando a gente, preparando a gente. Tudo faz parte desse aprendizado. Sobre o livre-arbítrio, pergunta Jussara. Às vezes as coisas não darem certo, pode ser por conta de que não está alinhada com o destino? Como saber o nosso destino? Você cria o seu destino dentro do seu compromisso. Nós temos uma programação, tá? Todos nós dimensionais temos uma programação física, fixa. Nós decidimos o nosso destino lá atrás. Mas, no nosso destino programado, existem 3 linhas, 3 probabilidades, 3 caminhos, que nós chamamos de linha A, linha B e linha C. São 3 caminhos, 3 destinos que vão nos conduzir para o mesmo compromisso, para o mesmo objetivo. Então, às vezes, a gente escolhe um caminho da direita, às vezes escolhemos um caminho da esquerda, às vezes seguimos pelo caminho do meio, né? E o caminho do meio é o caminho mais rápido para a gente realizar a nossa missão. Quando as coisas dão certo para nós. É quando nós estamos no caminho do meio, na linha B, tá? Porque é a linha reta, que nos leva diretamente para o que nós programamos. Agora, existe uma oscilação entre a linha A e a linha C. Por quê? Porque nós oscilamos emocionalmente. Nós temos o livre-arbítrio para escolher, vamos dizer assim, sair do nosso objetivo, do nosso destino, porém dentro dele ainda. Mas, nossa, babei aqui, mas oscilando dentro do nosso compromisso. Então, a gente pode seguir por um caminho, as coisas dão erradas para nós. Por quê? Porque a gente saiu do nosso compromisso central. As coisas vão dar errado para a gente quando a gente oscila emocionalmente, mas essas coisas que dão errada estão dentro da programação para dar errado, porque dando errado, elas vão me trazer de volta para o que tem que ser feito para dar certo, entendeu? Então tá tudo dentro do destino ainda, mesmo com essas probabilidades do desvio pelo nosso livre-arbítrio que nós temos. Tá claro? Agora, tem uma situação que é quando a gente rompe as 3 linhas. Nós saímos das linhas da vida, linha A, linha B, linha C. Nós rompemos, é quando entramos num desequilíbrio total, quando a gente surta, né, vamos dizer assim, quando a gente entra em depressão, quando a gente perde o controle emocional da nossa vida. Nós entramos no 4º caminho, ou na 4ª linha da vida. E nesse 4º caminho, nós não temos controle do nosso destino mais. Aí, nós estamos caminhando para a morte, nós estamos sem proteção dos seres, nós estamos desequilibrados e podemos vir a perder a encarnação e o compromisso se nós continuarmos no 4º caminho. Então existem formas, inclusive, de puxar as pessoas de volta para o caminho equilibrado. Então o ideal é a gente ficar na linha B, no equilíbrio, na neutralidade, no caminho do meio, de Buda, né?
Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Assim as coisas vão dar certo para nós. Porque nós somos deuses criadores. Nós criamos nosso destino, né? Então as coisas dependem da nossa ação, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio programado dentro do destino. Os dimensionais já foram planetários um dia? Fomos criados adâmicos e nos tornamos dimensionais? Os dimensionais que vieram para a Terra em compromisso, eles não eram adâmicos, não eram planetários, eram dimensionais, foram criados como dimensionais e desceram para cá e estão passando pela experiência planetária na raça adâmica. É diferente. Agora, tem aqueles planetários que estão se tornando dimensionais, entendeu? São dois caminhos. Tem aqueles que estão subindo para as dimensões e tem aqueles que desceram das dimensões, se tornaram planetários e estão querendo voltar agora de novo para os níveis dimensionais. São os dois tipos. Quem são os arcontes? A gente pode entender estes seres e esse termo arcontes tanto como entidades espirituais que atuam num nível inferior do mundo espiritual, influenciando a humanidade e até servindo para uma agenda do governo oculto, tá? Porque os Anunnakis têm uma correspondência com esse nível baixo do plano espiritual da Terra. Eles conseguem interagir e manipular os espíritos que estão nessa faixa de frequência que nós chamamos umbral, tá? Existem legiões de seres que estão atuando negativamente, né, contra a humanidade, contra a evolução do ser humano, que são revoltados, são rebeldes, né? Muitas vezes são espíritos planetários, são entidades que se formam lá e se reúnem para resistir ao processo da evolução. Mas estão na ignorância, né? Infelizmente, um dia vão ter que despertar também e mudar. Agora, existe a relação dos arcontes também com os próprios Anunnakis, com aqueles que se consideram deuses da Terra, tá? Eles não são seres espirituais, não. São seres físicos, planetários, mas que têm um conhecimento e um controle total de todas as frequências da Terra. Então, muitos também relacionavam eles, os Anunnakis, né? E principalmente o Anunnaki Mor, que controla tudo, vamos dizer assim, que obteve mais poder sobre a humanidade, como o príncipe do mundo, ou demiurgo, né? O falso Deus, que se passava por Deus para enganar a humanidade. É o demiurgo, não é o Deus verdadeiro, é o falso Deus das religiões. É o Deus criado pelos homens e pelos Anunnakis, né? Tem nada a ver com o casal criador. Então os arcontes têm a ver com os Anunnakis, tem a ver com essas entidades espirituais baixas aí. O casal criador tem nome. Por que o nome Deus? Já ouvi muitas pessoas falando em Mãe Gaia e tal. Sim, existe um nome, uma frequência, uma vibração sonora para eles. Nós perguntamos isso, né, para os nossos amigos, eles disseram que não é importante e não devemos pronunciar o nome deles ainda, tá? Não podemos ter essa informação ainda sobre o nome deles, porque o nome deles, a vibração sonora do casal criador, tem uma consequência, gera algo quando nós pronunciamos, tá? Então, nós temos que esperar o momento da frequência que nós vamos chegar nela e eles vão passar para nós a questão do nome de Deus, tá? Vamos esperar um pouco. Com relação à polaridade feminina de Deus, o que mais se aproxima do nome dela, da deusa, mãe maior, é Ácera ou Lilith. Os dois nomes que nós temos que podemos correlacionar mais próximo da frequência do casal criador na polaridade feminina. Na polaridade masculina, nós não temos ainda o nome da frequência matricial, mas o que mais se aproxima dele é o nome Emanuel. Emanuel. Muito do que está acontecendo é parecido com o que está no Apocalipse. Toda essa situação já estava prevista e programada? Sim. O Apocalipse foi passado pelos seres, pelas 49 raças, para João, na ilha de Patmos, né? Só que esse texto, essa profecia e aquelas informações, as revelações do Apocalipse, foram distorcidas pela igreja, né? Os romanos adulteraram aquele texto, colocaram muitas coisas que eram positivas, levaram para o lado negativo. Tudo que está lá negativo, vamos inverter para o positivo.
Nós vamos entender melhor o que está acontecendo e o que vai acontecer mais para frente. Agora, muitas coisas que estão programadas lá são realmente profecias que foram passadas, direcionadas para os dimensionais hoje, neste momento. E o que está descrito lá é justamente o que está acontecendo com os dimensionais hoje. Só que precisa interpretar corretamente. Não pode ser ao pé da letra. Lindinalva pergunta se nós somos os exilados de Capela. Capela é uma das 49 raças, tá? Existem muito mais raças. Então, os exilados, na verdade, não é bem o que Edgar Armond escreveu no livro Os Exilados de Capela. É um livro famoso, conhecido entre os espíritas, né? E os espiritualistas. Capela é uma das raças, tá? O que aquele autor descreveu naquele livro chegou bem próximo do entendimento da vinda dos dimensionais para a Terra. Só que não fomos exilados, não. Nós viemos em compromisso, na verdade, tá? São 49 raças que chegaram aqui em missão. Então não houve exílio. Isso foi uma confusão, foi uma interpretação que foi criada na época, tá? Mas não foi exílio, não. Foi uma chegada mesmo em compromisso na Terra. Cantar é uma forma de meditação ativa? Sim. É uma forma de acelerar nossa vibração e equalizar nossas frequências cerebrais, aumentar nossa atividade cerebral e expandir nosso campo de energia. Sempre que cantamos, que vibramos e manipulamos as frequências sonoras, podemos também manipular a energia à nossa volta, em nós mesmos, né? O tantrismo, ou o tantra, né, ativa também a frequência da Kundalini? Sim. O tantra era o conhecimento do passado, passado pelas 49 raças, lá atrás, no Oriente, na Índia antiga, né, para que os dimensionais realizassem as ativações, os treinamentos para desenvolvimento da Kundalini. Mas foi também manipulado e distorcido depois. Como sempre, né, tudo é manipulado e distorcido e o conhecimento acaba se perdendo. Mas o Tantra tem, sim, na sua origem essencial, um conhecimento secreto de como manipular a nossa energia vibracional. Meditação coletiva baixa a nossa frequência? Depende, como eu expliquei antes. Se você estiver consciente, concentrada, focada, ativa, acelerada, não baixa não. Agora, se todos ficarem numa frequência baixa, juntos, todo mundo acaba baixando a frequência junto. Então, depende de cada um, né? Não é indicado fazermos mais meditações desse tipo, tá? Não precisa, porque não vai ter efeito algum no processo da Terra e da humanidade, infelizmente. O mecanismo agora é outro, nós temos que nos atualizar no processo evolutivo da Terra. Isso era bom lá atrás, há 5.000 anos, 3.000 anos, 500 anos atrás, era importante essas meditações coletivas, né? Agora não tem tanto efeito assim, não. Os planetas existem como aprendemos? Não. Planetas são outras coisas. Os astros que estão no céu são outras coisas e vamos revelar isso no nosso próximo documentário, tá? Então aguardem aí. Não é o que a gente aprendeu. Não é o que a ciência mostra. Como ativar a Kundalini sem ter um parceiro alinhado conosco? Bom, você pode se virar nos 30, né? Sozinha. Sua Kundalini vai estar ativada, né? Existe o nosso trabalho individual com a nossa própria energia sexual. Então você pode ir trabalhando ela. Agora, sozinha, você vai ativar 50% só da Kundalini. Quando você está sendo ativada com outra pessoa, a sua Kundalini é 100% ativada. E você ativa o outro também. O que são espíritos planetários? Por favor. São espíritos que foram criados e iniciaram a evolução aqui no sistema Terra. Não vieram de outras dimensões. Eles iniciam o desenvolvimento deles, a evolução deles, as primeiras encarnações deles em mundos de terceira dimensões, aqui nos 9 anéis, tá? São espíritos planetários, não são dimensionais, não vieram de outras dimensões, são criados aqui, e começam a evolução deles aqui, diferente dos dimensionais, que foram criados em outras dimensões, depois vieram para cá. Os arcturianos são seres de 3D ou dimensionais? São dimensionais, tá? Mas também existem seres de arcturos de terceira dimensão. Todas as raças têm de terceira dimensão e têm os dimensionais também. Sobre as 49 raças, nós vamos falar muito aqui, já estamos falando, né?
Depois eu vou fazer uma live específica sobre as 49 raças, tá? Para explicar melhor cada raça, as características. Eu vou tentar trazer isso no canal, tá? Fiquem tranquilos. Sobre o autismo, o que você poderia dizer? É uma predisposição que já vem na programação do ser, né? Quando ele vem, justamente porque ele tem uma atividade cerebral muito acelerada e muitas vezes ele não consegue, o cérebro, né? Quando é construído na formação do corpo, ele não consegue acompanhar a frequência da atividade cerebral deles com a atividade dos neurônios, do cérebro mesmo. Os canais cerebrais estão ainda desincronizados. Então precisa ser feito um trabalho de ativação para sincronizar as ondas cerebrais da criança. Quanto mais cedo for, melhor, né? Para ajustar as ondas cerebrais e os canais cerebrais, para que eles possam vibrar na mesma sincronicidade, alinhados, né? Porque geralmente esses seres dimensionais que têm esse quadro autismo, né? É porque tem um pensamento, uma atividade, uma inteligência e são gênios, né? E estão num nível muito mais avançado. E às vezes o corpo adâmico que eles estão encarnando não suporta o nível de frequência de evolução deles. Então, é possível corrigir também esse processo para ajudar na atividade cerebral o magnésio, a suplementação de magnésio dentro da dosagem certa para cada um, né? Isso tem que ser visto, para ajudar nesse processo. O magnésio é muito importante nos casos de autismo, assim como a suplementação alimentar também com todos os outros minerais, vitaminas e aminoácidos, né? Ajuda muito a ajustar e reequilibrar esse processo aí, que tem que ser ajustado, tá? Porque senão fica desregulado. É como se o espírito dimensional que está encarnando, ele não consegue usar ainda o corpo e o cérebro dele como poderia utilizar, né? Como se fosse um grande piloto de Fórmula 1 que dirige muito bem e não consegue utilizar o carro, tá? Ele pega um carro que não consegue ser pilotado por ele dentro das habilidades dele. Então é possível a gente ajustar esse carro, dar uma melhorada no carro para ele poder utilizar esse veículo da melhor forma. Assim como outros quadros, né, de anomalias que existem na psicologia, na saúde física do ser humano, que tem a ver também com isso, com a atividade cerebral, por exemplo, a esquizofrenia, por exemplo, e outros quadros, né, que são tidos como psicóticos. Na verdade, é falta de sincronicidade das ondas cerebrais, tá? Os indivíduos têm atividade cerebral muito acelerada, são dimensionais e não conseguem ajustar os canais cerebrais para suportar a frequência que eles trazem. Então, existe todo um treinamento, um desenvolvimento, exercícios que podem ser feitos junto com a suplementação alimentar, principalmente o magnésio, no caso dos autistas, tá? Vai melhorar muito quem fizer isso. Depois a gente pode passar mais informações para todos, tá? Mas a princípio é isso. Essa luta dos Igigis para acabar com a parte da raça adâmica foi permitida pelo casal criador? Não, não foi permitido isso. Por isso que está havendo uma intervenção das 49 raças para impedir que esse processo se dê continuidade. Tanto os Anunnakis como os Igigis, sempre que tentaram dizimar a raça adâmica, eles foram impedidos, tá? Aconteceu uma intervenção na Terra. E era para ter acontecido várias guerras mundiais, várias lutas por poder que foram interrompidas, né, para que a humanidade não fosse dizimada. E isso vai ter que acontecer novamente. Eles não podem passar do limite, não podem. Os seres e o casal criador não permitem que outras raças tenham essa ação para dizimar a evolução de outros seres. Isso não pode acontecer assim. Então vai acontecer uma intervenção. Agora, as ações desses seres, que muitas vezes foram para dizimar um percentual pequeno da população, estão na medida kármica deles. Eles vão colher o que eles plantaram, tá? Eles vão ter que pagar, entre aspas, pelas ações negativas que eles fazem. Isso não vai ficar assim. Eles não vão ficar imunes dessas ações cruéis, negativas e contrárias à evolução da humanidade. Eles vão colher o que eles plantaram, uma hora ou outra, tá? Agora, se nós estamos passando por isso, se a humanidade está passando por isso, tem uma razão de ser também.
Não é à toa que nós estamos colhendo um pouco dessas situações aí que estão vindo para a humanidade, tá? Nós não somos santinhos também, não. Não fiquem pensando vocês que nós estamos aqui porque somos seres iluminados, seres evoluídos, dimensionais. Não, não, não. Nós somos dimensionais, temos um compromisso, porque, na verdade, nós chegamos aqui para fazer o bem. E, em vez de fazermos o bem no passado, fizemos o mal. Nós também ajudamos os Anunnakis. Nós ajudamos os Gigigis. Nós fizemos coisas desvirtuando o nosso caminho. Geramos débito aqui. Lembra do nosso livre-arbítrio? A gente escolheu sair do nosso compromisso muitas vezes. Geramos um débito. Dentro da programação, né, que nós tínhamos, nós erramos também. E agora estamos aqui colhendo também um pouco do que nós fizemos no passado, tá? Mas nós vamos conseguir vencer, porque nós temos uma regalia, nós temos um compromisso. Se a gente entra no foco da nossa missão, a gente limpa nosso karma, a gente limpa os débitos do passado. E é isso que a gente tem que fazer. Independente se os Anunnakis, se os Gigis estão atuando contra a humanidade ainda. Nós vamos ter que fazer a diferença. Nós temos que fazer o que viemos fazer aqui. É isso que nos cabe, né? É isso que falta a gente fazer. Ficar de braço cruzado esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito, nada vai mudar. As polaridades positiva e negativa encarnadas na Terra vão conseguir transmutar juntas ou podem ficar perdidas umas das outras? Não necessariamente, tá? Nem todos vão conseguir transmutar juntos. Muitos vão ter que transmutar individualmente, porque a transmutação é individual, é um processo individual. Em casais, em polaridades, você potencializa e acelera o desenvolvimento transmutativo, mas a transmutação é individual. Então, quem está em casal consegue ir mais rápido na sua transmutação. Quem está sozinho pode ficar um pouco mais lento no processo, porque é mais difícil, né? É isso que acontece. Mas não é necessário transmutar em casal, não. Qual a alimentação desses seres atualmente? Se forem os dimensionais, né, as 49 raças, eles não se alimentam como nós, tá? Eles têm tecnologias, né, nutricionais totalmente diferentes. Eles comem o maná, tabletinho, que eles chamam, né? Uma cápsula, um pedaço de alimento por dia que eles ingerem, com um líquido que eles bebem também, já deixa eles no estado de suplementação e de nutrição, de saciação, durante todo o período do ciclo de alimentação deles, né, que é diferente do nosso. Então eles não são como nós, não comem como nós, não bebem como nós, não dormem como nós, é diferente. Agora, os Anunnakis e essas outras raças se alimentam também um pouco parecido conosco, mas eles já têm um conhecimento, né, de como se nutrir corretamente, dentro da genética física deles. É um pouco diferente da nossa também. Hoje fala-se sobre adenocrome. É verdade? Sim, é verdade, tá? Existe sim essa manipulação do sangue humano para o prolongamento de vida dos Anunnakis e de alguns dos seus híbridos, né? Dos líderes que conhecem esse segredo e utilizam o sangue da raça adâmica para prolongar, rejuvenescer, né, o seu processo fisiológico. Mas isso tem consequências negativas para eles, né? Eles não sabem disso. Eles acham que através do sangue humano eles vão conseguir evoluir e prolongar e atingir a vida eterna. Eles acham, não vão conseguir. Inclusive junto com o ouro, né? O ouro monatômico que eles ingerem, que eles passam no corpo, que eles comem, bebem, também geram esse processo juntamente com o sangue. Mas não é o mecanismo correto, tá? Eles acham que têm o conhecimento disso, mas não têm. Por isso que a lenda dos vampiros, né, do Conde Drácula, vem dessa ideia de que o sangue, né, no pescoço que eles vinham para sugar o sangue do ser humano, simboliza essa tentativa dos Anunnakis, dessas raças, desses seres, em querer atingir a imortalidade. Por isso que os vampiros não morrem, né? Então tem a ver também com essa lenda dos vampiros, com essa questão do sangue, principalmente das crianças, né? Então é muito complicado isso daí. E esses seres vão ser impedidos de fazer isso, eles não podem mais
manipular a humanidade para adquirir dessa forma, né, o prolongamento de vida deles. É bem complicado isso. Eles não vão mais conseguir fazer isso. Até 2028, chegando à janela transmutativa, todos que estão se preparando conseguirão transmutar juntos? Sim. Quem estiver se preparando, quem estiver treinando, quem estiver se dedicando, fazendo por onde, com certeza vão conseguir atingir a transmutação. Não garanto que seja em 2028, mas a partir de 2028, com certeza, nós vamos garantir a transmutação. Quem estiver no treinamento, se dedicando, fazendo realmente o que deve ser feito, né? Porque 2028 vai ser um momento crucial, o ápice da janela, para a gente pegar essa onda transmutativa. Então, temos aí 8 anos para chegar nesse ápice e aproveitar esse movimento. E o casamento foi imposto pelo GO ou pelo casal criador? O casal criador não impõe nada, né? O casal criador nos deu a evolução, a experiência para a humanidade. Agora, o casamento era uma maneira das almas gêmeas se relacionarem e conseguirem realmente realizar o compromisso delas. Mas depois a instituição do casamento foi manipulada pelo GO. O governo oculto tomou posse, né, dessa ideia do casamento, do matrimônio, e desvirtuou um pouco essa ideia, tá? Mas no princípio ela tinha um propósito positivo e evolutivo, sim. Se a agenda do governo oculto continua, como vamos fazer para sermos ajudados? Com o que está por vir, o que devemos fazer com antecedência? Para não haver desespero, né? Esteja em parceria com as 49 raças, esteja conectada com esse propósito, cuide do seu treinamento como dimensional, venha fazer parte desse movimento, porque aí você estará na frequência. Com certeza teremos a orientação, teremos a proteção, teremos os direcionamentos para passar por possíveis situações aí que o governo oculto pode causar ainda contra a humanidade, tá? Então a única coisa que pode garantir realmente a nossa segurança, né, se é que existe isso, é a nossa parceria com eles. Não tem outra maneira. Não tem. Se formos depender dos governos, de presidentes, de políticos, de pessoas, de religiosos, não vai adiantar em nada. Todos eles são marionetes do governo oculto, tá? Estão atuando como laranjas. Então não vai ser Bolsonaro, não vai ser Donald Trump, não vai ser ninguém que vai salvar a gente. Não vão. Não adianta. Não vai vir ajuda nenhuma de nenhum governo. Não vem. Não vamos esperar que governo algum vai nos ajudar. Eles são submissos e não têm poder algum para fazer alguma coisa. Eles são pau-mandados dos Anunnakis, de grupos que estão acima, tá? Existem 4 grupos de Anunnakis por trás dos 4 cantos do mundo, por trás das grandes nações. Não adianta. Temos a sorte de que um deles, o Enki, está atuando para ajudar a humanidade. Ele estava por trás do Trump, ele está por trás de alguns presidentes que querem fazer o bem, né? E que nem sabem que o Enki está por trás deles. Nem sabem, né? Eles estão tentando atuar contra e lutando contra outras facções de poder do governo oculto que querem dizimar a humanidade, querem o mal para a população. Então, o Enki está sozinho lutando contra 3 facções de Anunnakis, são irmãos deles, né? E o Enki quer ajudar. E o Enki está em parceria com as 49 raças. Então, a gente tem que se unir a esse movimento. A única ajuda que pode vir, né, seria através de alguns governos que estejam talvez sendo ajudados pelo Enki. Mas mesmo assim está difícil, porque as outras facções do governo oculto estão lutando e resistindo para causar o caos mesmo. Eles não querem deixar o bem, a luz, o conhecimento, a verdade, a dignidade do ser humano. Não querem que a humanidade seja livre, eles não querem. Querem resistir até o final. Mas isso vai mudar, porque se chegar no momento que esses outros grupos fizerem algo que vai realmente prejudicar a humanidade, ao ponto de nós não conseguirmos mais passar de um limite, eles vão intervir. Aí vai ter uma intervenção realmente e vai ser muito difícil para essas forças negativas continuarem atuando.
eles vão ser impedidos e expulsos da Terra. Mas existe um limiar, tá? Nós estamos chegando muito perto do limite, tá? Não chegamos ainda. Quando chegar nesse ponto, eles vão ser impedidos de atuar. Então, vamos ficar tranquilo, porque pode ser que eles criem problemas ainda? Pode. Mas vamos focar na mudança positiva. E lembrando, depende não dos governantes, não. Depende da população. É o ser humano, é a humanidade que precisa despertar. Somos nós que temos que agir. Os governantes não podem fazer nada se a gente não fizer o nosso movimento, tá? É a população que tem a força para mudar o sistema. Não são os governantes. Aprendi que Ácera é um demônio. Me explique. O juízo deu um nó. Não, Ácera não é um demônio. A igreja colocou todas as divindades, todos os seres do bem e da luz superiores como demônios, né? Ácera, Lilith, todas as divindades, né? Medusa e outras, colocaram como seres negativos, e não são. São seres do bem. E a Igreja Católica Romana desvirtuou tudo isso. E o cristianismo trouxe como legado essas distorções. Todas as igrejas hoje estão trazendo essas manipulações, essas distorções com relação a esses termos, esses seres, esses nomes, né? Infelizmente. Inclusive, Lúcifer é um ser do bem. Tem nada a ver com o anjo caído, com o demônio, com o ser do mal, com o diabo. Absolutamente nada a ver. Tudo isso é manipulação das pessoas. A Deise pergunta para descalcificar a pineal, se tem algum exercício para mentalizarmos, né, alguma cor e tudo mais. Não. A melhor forma de descalcificar a pineal é a gente desintoxicar o corpo e principalmente ingerir cebola crua, tá, com mel. Isso vai ajudar muito a descalcificar a pineal. Tá? Ingerir suco de limão natural todos os dias. A dica é essa, para a pineal. As aparições de Nossa Senhora são verdadeiras? Sim, são verdadeiras, mas a interpretação que a igreja coloca em cima dessas aparições não tem nada a ver com o que de fato acontece. Todas as aparições de Nossa Senhora, na verdade, são as divindades. São seres de nona dimensão. Quando elas fazem o contato, elas mostram, né, muitas frequências, muitas luzes, e a silhueta de luz que elas aparecem mostra um véu cobrindo elas, né? Porque elas são muito bonitas. Então, o véu que cobre as divindades dá aquela aparência de santa, né, de Virgem Maria e tudo mais. Não tem nada a ver, não, com o que a igreja coloca. São as divindades, são seres das 49 raças, de nona dimensão, que aparecem muitas vezes e apareciam, né, para despertar os dimensionais, tá? Medjugorje, Lis, Fátima, aqui em Guadalupe, né? Então, muitas manifestações foram das divindades. Lourdes também, né? Todas elas foram manifestações das 49 raças. Uma vez nós perguntamos, né, se Fátima era uma manifestação deles, né? Eles disseram sim, todas essas manifestações somos nós, mas o ser humano interpreta na maneira religiosa, dentro dos condicionamentos das religiões. Mas são eles. O que são devas? São deuses da natureza, tá? Nós podemos entender como os elementais ou os deuses da natureza. É uma classe evolutiva dos dimensionais dentro dos reinos da natureza. Está ligado à evolução dévica, ou dos deuses da natureza, dos enteais e assim por diante. Temos um prazo para participar dos eventos em Dáquila ou não? Não tem prazo. Tá? As pessoas podem se organizar e, na medida do possível, podem vir participar, se associarem. Não tem prazo, não. As portas estão abertas para todos. Rome pergunta, os dimensionais que possuem a placa têm que cumprir o compromisso matricial para transmutar? Grande parte do compromisso tem que ser cumprido, realizado, senão a gente não ganha a nossa frequência transmutativa, né, completa. A gente fica limitado e fica faltando ainda o compromisso. Então, na medida que vamos realizando o compromisso, nós vamos garantindo também nossa frequência transmutativa, tá? Todos da mesma família são dimensionais ou um pode ser e outro não? Geralmente, todos da mesma família são dimensionais, principalmente pai
mãe, filhos, descendentes, todos vêm da linhagem dimensional. Praticamente nenhum dimensional consegue se relacionar com planetários. Se acontecer isso, vai ter muito choque vibracional, consciencial. É muito difícil uma família se sustentar entre dimensionais e planetários. Geralmente, são planetários com planetários e dimensionais com dimensionais. Mas tem alguns casos raros que acontecem. A Mara Cristina pergunta quando que vai acontecer essa intervenção das 49 raças, né? Diante dessa agenda negativa que está sendo implementada para interferir na humanidade. Eles vão interferir na hora certa. Nós não sabemos ainda, tá? Mas até 2028 alguma coisa vai acontecer de muito forte, muito impactante no mundo. Pode ser breve, pode ser mais para frente, não sabemos. Mas a principal intervenção deles já está acontecendo através de Dáquila Pesquisas, através da parceria que eles iniciaram, estabeleceram há mais de 20 anos com as pessoas, com os dimensionais que estão em treinamento, despertos, tá? Formaram um grupo, foram eles que formaram o grupo de Dáquila, com seus representantes, com as pessoas que foram escolhidas para propagar as informações, para iniciar essa intervenção. Isso já está acontecendo, é o início da intervenção já, é esse trabalho. Todos vocês já estão fazendo parte da intervenção, todos estão gerando essa frequência. Mais para frente eles vão se manifestar realmente numa intervenção que todos vão saber a verdade. Nos 4 cantos da Terra, eles vão se manifestar. E toda a humanidade vai reconhecer Dáquila Pesquisas como aquele grupo que tinha parceria com eles, tá? Todos vão entender e vão ser gratos um dia por tudo isso que está acontecendo. E nós vamos conseguir vencer, sim, tá? Nós vamos vencer. Por que colocam a foto de Jesus com pele clara, branquinha? Isso faz sentido mesmo? Agora que já sabemos que ele veio do céu? De certa forma, essa imagem de Jesus Cristo tem a ver sim com ele, tá? Mas ele aparecia de diversas formas, não era só uma aparência. Ele podia se manifestar como idoso, como criança, como adulto, com pele clara, pele escura, como oriental. Ele mudava de aparência a hora que ele queria. Tanto é que ninguém sabia quem ele era. Somente os apóstolos tinham conhecimento sobre quem ele era, pela frequência, pelos códigos que ele utilizava na época. Agora, existia um cara que estava ali também, na condição humana, que era conhecido como Jesus Cristo. Mas aquele que se manifestava junto com ele, trabalhava junto com ele, que exercia um papel especial junto com ele, também era o Cristo, também estava na mesma frequência, trabalhando junto com ele. Então, eles apareciam de formas diferentes. Essa imagem romana de Jesus Cristo foi construída, tá, pela igreja para representar uma imagem de perfeição, mas não necessariamente era aquela imagem, não. Ele tinha uma outra aparência. E pode ser, sim, que uma aparência matricial dele se aproxime um pouco daquela que foi desenhada. Pode ser, sim. Procurei no Google o nome Lilith e aparecem fotos de mulher com serpente, com chifres e rosto de demônio. Sim, para você ver, né, o que eles fizeram. Construir uma imagem totalmente negativa e deturpada da deusa maior, da grande mãe, né? Então, para vocês verem aí como que é o governo oculto, como que eles manipularam as religiões através do misticismo, do esoterismo, dessas distorções aí que foram estipuladas para a humanidade, pelas sociedades secretas, né? Distorceram tudo, infelizmente. No Apocalipse fala que no final dos tempos apareceriam até escolhidos ser enganados pelo tal anticristo. O que isso significa? Significa que muitos dimensionais seriam enganados pelo GO, pelo governo oculto, pelos líderes mundiais, pelos Anunnakis, que representam o anticristo, que seria um dos representantes ligado ou à Igreja Católica ou ao governo mundial, a nova ordem mundial, que estaria representando o anticristo, tá? E a maioria dos dimensionais estariam iludidos, enganados, seduzidos pelo sistema da nova ordem mundial, pelos grupos ligados aos Anunnakis, às religiões,
Todos estão perdidos na Matrix. É isso, o anticristo, né? Então, muitos escolhidos dos 144 mil estão perdidos, né? Poucos despertaram, infelizmente. Então, depende de nós agora reverter esse quadro aí. Quando os Anunnakis ajudaram a desenvolver a raça humana, foi Enki, a pedido de quem? Bom, foi Enki juntamente com sua irmã, Ninhursag, tá? Juntamente com outros que estavam ajudando eles lá na época. Quando mexeram no nosso DNA, para não termos acesso a transmutar, por que ajudaram e depois nos escravizaram? Bom, eles não manipularam o nosso DNA naquela época. Quando eles criaram a raça adâmica, foi justamente para ser uma raça perfeita, para que aquele ser humano pudesse também se desenvolver e evoluir, se tornar um ser muito evoluído na Terra. E o Enki teve a ajuda das 49 raças para isso. Eles foram ajudados, né, para criar esse ser humano. Por isso que quando o Adapa, primeiro ser adâmico, foi criado por Enki e sua irmã, ele recebeu a alma, a centelha divina. Por isso que ele nasceu muito evoluído, inteligente. Quando os outros Anunnakis descobriram, quando Adapa foi levado, né, para o céu para encontrar com Anu, o pai dos Anunnakis, o pai de Enki e de Enlil, dos outros, né, Anu disse, não, nós não podemos deixar esse ser criado por Enki ser superior a nós e ultrapassar a gente em termos de evolução genética e de evolução mental. Vamos interromper esse processo. Essa raça tem que ser dizimada da Terra. Aí os outros Anunnakis, o Enlil e os outros, né, tentaram dizimar a raça adâmica. Fizeram acontecer o dilúvio, né, para matar todo mundo, para que não pudesse existir essa raça na Terra. Mas o Enki, com a ajuda das 49 raças, conseguiu avisar os representantes da raça adâmica, na época o Noé, Zil-Zudra era o nome dele, né, que era filho do Enki também, dentro da raça adâmica, né, na linhagem ali que ele tinha criado, eles foram ajudados a preservar o DNA da raça adâmica. Depois de muito tempo, houve essa intervenção genética que eles cortaram o DNA, manipularam geneticamente para diminuir o tempo de vida do ser humano adâmico para no máximo 120 anos. Mexeram no cromossomo 2 e 3, né? E isso limitou o tempo de vida nosso. Também mudaram a genética das mulheres, encurtaram o quadril, né? Para que ela tivesse dificuldade na hora do parto, para sentir dor, porque não era para as mulheres sentirem dor na hora do parto também. Isso foi alterado na genética, né, da raça adâmica, criaram várias dificuldades para o ser humano, né, enfermidades, sistema imunológico fraco, baixo, tudo isso foi manipulado geneticamente, para que a gente não conseguisse sobreviver muito tempo, tá? Infelizmente. E o Enki vem tentando há milhares de anos, juntamente com as 49 raças, para reverter esse quadro aí. Mas tudo isso tem seu tempo, e isso com certeza está prestes a acontecer, vai acontecer, está chegando a hora. Sejam exemplos desse conhecimento, dessa transformação que vocês estão passando, tá bom? Assim vocês me agradecem e compartilham comigo o meu esforço para a gente transformar o mundo e despertar os dimensionais. Boa noite, pessoal. Fiquem bem aí. Nos vemos em breve.